Sabe aquela hora em que bate uma vontade de um docinho, mas você gostaria de uma opção saudável? Hoje, em Performance Nutrition Cozinha com Deilis Gonzalez, você vai aprender uma. E o que é mais legal, vai aprender a receita na prática. Oi gente, aqui é a Deilis, eu sou nutricionista e você está no lugar certo se você quer aprender sobre a prática e a ciência da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. O nosso convidado de hoje é o Henrique Teixeira. Ele é nutricionista, especialista em nutrição humana e saúde pela UFLA e nutrição esportiva e estética pelo ISEEC. O Henrique é o Fit Chef da Performance Nutrition desde 2013 e hoje, além de conversar um pouquinho sobre a estreita relação da nutrição com a gastronomia, faremos uma receita ao vivo de um cookie proteico utilizando o Gourmet Coffee Whey sabor mocha. Eu já estou com água na boca, e vocês? Henrique, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a você e a Performance Nutrition pelo convite e pela oportunidade. Fico muito grata também. Henrique, você tem uma história pessoal da sua própria relação com a alimentação muito interessante. Conta um pouquinho pra gente. Sim, é uma história que começou desde o período que eu estava na universidade, onde eu adquiri por 5 anos hábitos não muito saudáveis, né? De uma alimentação muito não pensada no que estava sendo ingerido a cada refeição. E isso me proporcionou passar todo o período da universidade no IMC acima de 30, ou seja, obeso. E essa situação acabou se agravando mais com a minha aprovação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o concurso público. Então eu saí da universidade com 80 quilos. No primeiro ano de funcionário, como funcionário público, eu engordei mais 9, cheguei a 89. Até que um belo dia, andando por Ipanema, passei em frente a uma banca, vi uma revista com um modelo e pensei, quero ficar como ele. A partir daí, eu comecei a buscar estratégias de como poderia ter um corpo sarado de obeso para um IMC abaixo de 24,9 no menor tempo possível, né? Dito isso, eu comecei a ter como prática alimentar apenas clara de ovo, peito de frango e verdura. Algo que eu deveria ter feito por 6 meses durou 2 anos. Ou seja, eu mudei o meu hábito de vida e alimentar de 8 para 80. Realmente foi uma prática bem radical, né? Exatamente. E nesse contexto, assim, como foi que você acabou se aproximando da gastronomia? Então, é uma história bastante interessante, porque no final de 2 anos de uma dieta extremamente restritiva, meus amigos me convidaram para confraternizar numa pizzaria no Rio de Janeiro, localizado na Glória, e nesse dia eu me aventurei a comer pizza. Porém, no final da confraternização, eu falei, bom, vou voltar para casa, moro em Ipanema, de bicicleta, e no meio do caminho eu parei na praia de Botafogo e pensei em induzir o vômito. Ou seja, o fato de ter me alimentado de algo extremamente diferente do que eu estava acostumado em 2 anos, me levou a um peso na consciência capaz de provocar o vômito. Porém, naquele momento eu tive uma sabedoria muito grande. Eu pensei assim, se for para ser dessa forma, melhor nem comer a pizza. Porém, como era um desejo meu muito grande voltar para uma alimentação mais equilibrada, mais normal, eu comecei a partir daí pensar no que eu poderia fazer para ter refeições, receitas muito parecidas com o que se encontra nos restaurantes e bares, mas que fossem, de fato, saudáveis. Então foi assim o seu caminho, né, para chegar na cozinha. Sim. Você realmente e é bem interessante, porque eu acho que nem você mencionou, nesse momento você teve a sabedoria de perceber este não é o caminho que eu quero para mim.
mas tem muita gente que não tem essa consciência no momento e que realmente acaba desenvolvendo um transtorno alimentar a partir de um padrão tão restritivo, né? E mais, você demorou 2 anos, você ainda foi, assim, resiliente antes mesmo disso, mas, gente, uma dieta excessivamente restritiva, ela pode acabar desencadeando um transtorno muito mais rapidamente. Exato, porque a dieta é uma mudança de hábito. Eu estava acostumado com uma alimentação errada há 27 anos. Eu penso muito e defendo que para a pessoa mudar o seu hábito, ela tem que mudar a sua forma de pensar primeiro. Porque dieta é muito difícil. Então, hoje, uma das formas que eu descobri na gastronomia, elaborando as receitas fits e saudáveis, é que o nutricionista pode ter o resultado que eu tive em 2 anos, em 6 meses, de uma forma muito mais suave, muito mais saudável e que proporcione resultados duradouros. Fantástico! Você encontrou na cozinha a sua forma de resgatar esse relacionamento saudável com a comida, com sabor, com prazer, com saúde, né? Sim, esse é o objetivo. E nesse processo de você se aproximar da cozinha, você estava me contando que a Performance Nutrition teve um papel super importante, né? Conta um pouquinho pra gente. Muitíssimo importante. Essa é a palavra correta. Porque desde o início da minha mudança, a Performance marcou. Foi o primeiro suplemento alimentar que eu consumi. E a partir de então do episódio da pizza, eu falei assim, vou precisar cozinhar muito e com muito suplemento alimentar. Aí nesse momento eu falei, bom, os suplementos alimentares da Performance Nutrition vai agregar muito valor nutricional nas minhas receitas, junto com outros ingredientes saudáveis. Aí eu fiquei um pouco com receio, fiquei um pouco com medo e falei assim, será que eu ligo para a Performance, conto a minha história, minha trajetória de obeso na universidade, que eu saí de 89 quilos para 60 quilos, porque eu só quero ser patrocinado com eles, ganhar um potinho de suplemento alimentar, de whey protein. E tive coragem, liguei, fui atendido pela Patrícia, um verdadeiro anjo da guarda, que teve a paciência de escutar toda a minha história por 1h30 e me adotou desde 2013 na Performance Nutrition. Então eu sou fit chef da empresa há 6 anos. Muito legal. A Patrícia é um anjo mesmo. Não é? Mais do que obrigada a concordar. Muito legal, realmente, essa história. Eu acho que ela pode servir de exemplo para muitas pessoas de o quanto você não precisa ir 880, porque na sua história pessoal você foi 880 para poder chegar no 40, né? Exatamente. E hoje você está oferecendo, através da cozinha, um caminho para você ir diretamente para esse equilíbrio, esse meio termo. Muito mais fácil e com menos sofrimento. Perfeito. E, assim, eu também sou suspeita para falar porque eu também vejo esse caminho na gastronomia, tanto que eu sou formada em gastronomia também. E hoje eu percebo que tem muitas pessoas que fogem da cozinha porque acham que é um bicho de 7 cabeças, né? Uhum. Mas a gente pode pensar mesmo em rotinas frenéticas, formas de você se aproximar da cozinha de um jeito prático. Com certeza. Existem receitas que demandam bastante tempo, porém existem receitas que demandam apenas 5 minutos, do preparo até o produto final. Então, pensando nessas pessoas, essas pessoas que têm ritmo frenético e que têm até uma certa dificuldade com a cozinha, qual que é a sua dica, a sua recomendação para elas? Então, a recomendação já está prontinha. A Performance, nesses 6 anos, desenvolveu 2 livros de culinária fit. Neles são 100 receitas. Das receitas mais fáceis, mais práticas, as mais elaboradas. Então, quem adquirir esse livro pode fazer um bolinho de caneca, colocar no micro-ondas, ou pode fazer uma receita super elaborada, de uma lasanha fit, de um petit gâteau fit, de um bolo fit. Tem para todos os gostos e para todos os tipos de pessoas. Ah, fantástico. Acho que eu preciso disso urgente para mim. Porque, na verdade, o mais legal é que depende do tempo que você tiver, né? Exatamente. Você pode adaptar as estratégias da cozinha para você fazer uma coisa muito gostosa e muito rápida,
Ou se você está com vontade, você está recebendo amigos, você está num momento especial, você também pode fazer disso uma coisa mais elaborada. Sim, correto. Mas assim, a gente priorizou também que as receitas rápidas também fossem muito saborosas. Fantástico. E hoje, inclusive, a gente vai fazer aqui na prática uma dessas receitas, né? A gente vai fazer um cookie. Sim. Quais são os ingredientes tradicionais dos cookies? Os cookies que existem hoje no mercado são cookies que têm 80 a 90% como principal ingrediente a farinha de trigo. Nem a integral, a comum. Somado a isso, são cookies cheios de açúcar. Isso faz com que o produto final seja muito vazio, nutricionalmente falando. O cookie que a Performance e o Henrique elaboram são cookies com uma densidade nutricional muito grande, porque prioriza ingredientes saudáveis, nutritivos e que causam bastante saciedade. Maravilha. E que essa é uma das grandes sacadas, né? Quando a gente pensa na cozinha. É você sair de ingredientes que, dentro dos conceitos que a gente usa na nutrição, né? Tem uma densidade nutricional muito baixa, ou seja, não tem nutrientes, para você utilizar ingredientes que vão trazer saciedade, por exemplo, e que ainda vão ser ricos em nutrientes, mantendo o sabor. Exatamente. Então vamos para a cozinha? Vamos. Para a prática, né? Henrique, então como é que chama a receita que a gente vai fazer? A receita de hoje é um cookie proteico. Maravilha. E aí a gente estava falando dessa questão da substituição dos ingredientes. Quais são os ingredientes, então, que você vai usar? Então vamos lá. Eu vou pegando os ingredientes, colocando e vou falando o que leva a receita. Perfeito. Pode ser? O primeiro ingrediente que a gente vai usar é a farinha de amendoim, tá? São 75 gramas. Perfeito. O segundo é o amendoim granulado, 25 gramas. O segundo é o açúcar de coco, 25 gramas. Maravilha. Terceiro. O quarto, a farinha de amêndoas, 25 gramas. Ok. O Gourmet Coffee Whey sabor mocha, a gente vai usar 14 gramas, que é meio scoop. Porque aí a gente já começa a ver a composição dos nutrientes, né? Basicamente fontes de gorduras saudáveis e proteína. Exatamente. Por último, 50 gramas de iogurte, zero açúcar e zero lactose. Iogurte natural? Natural. E pasta de amendoim sem açúcar, 25 gramas. Então a gente sai realmente da carga de açúcar para uma substituição completamente para o lado das gorduras saudáveis. Exatamente. O que vai promover muita saciedade. Exatamente. Muito bom. E aí, como é que é o processo? Em seguida é muito simples. Basta misturar todos os ingredientes. E só? Até que a massa fique extremamente homogeneizada. Gente, mais prático do que isso, tá difícil, né? E a receita, ela tem um segredo. Ela é de um cookie, mas também pode ser de um bombom saudável. Então ela é 2 em 1. Ah, maravilha! Então você ainda tem níveis de praticidade na coisa. Sim. Para a pessoa que tem pouco tempo, ela para no bombom. A pessoa que já gosta mais de cozinhar e tem tempo de ficar em casa, ela pode chegar até a finalização do cookie. Perfeito, muito legal. Aí você mistura até quando? Até... Ficar homogêneo. Exatamente. Pronto. Já temos a massa do nosso bombom ou cookie. Ok. E próximo passo? O próximo passo, você unta as duas mãos com óleo de coco. Ok. Interessante, unta as mãos, né? Sim. Geralmente a gente fala unta a forma, agora unta as mãos. Pega uma colherzinha de sobremesa, mais ou menos essa quantidade. Enrola como se fizesse um bombonzinho. E aqui para no bombom. Ok. Para o cookie, passa
Basta apenas amassar e vai colocando na forma. Perfeito. O bombom, se eu quiser parar no bombom, eu coloco na geladeira? No Você congelador? coloca na geladeira. Quanto tempo? 30 minutos. Tá. E aí, se vai pro cookie, amassa, coloca na forma e vai pro forno? Forno pré-aquecido, 200 graus, por 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Então vocês veem que assim, se quiser ir além, ao todo, você vai ter que 20 minutos no máximo, né? Exatamente. E se não, a gente demora aqui o quê? 5 minutos? 5 minutos para fazer o bombom saudável. E essa quantidade rende quanto? Esses ingredientes? 25 unidades. Ah, perfeito. Você ainda tem aí bombom ou biscoito por um tempinho, né? Ou cookie. Exatamente, por uma semana. Maravilha. Bom, gente, agora que o Henrique já enrolou, já amassou, deixou bonitinho, olha como fica. E aí o próximo passo, então? Forno, por 15 minutos. E como é que a pessoa sabe que tá pronto? Pelo tempo, e eles vão ficar douradinho. A pessoa vai saber que já está preparado. Tá. Mas de forno para forno varia um pouquinho essa questão dos 15 minutos? Muito raro variar. Tem que ter atenção. Pode ser que talvez demore de 15 a 20 minutos, mas não mais do que 20. Beleza. Então é esse tempo e acompanhar que esteja dourado. Exato. Maravilha. Bom, enquanto a gente espera os 15 minutinhos, bom, a gente estava falando da importância das substituições, né? Sim. Vamos supor que a pessoa não goste de amendoim. Como é que faz? Ela pode substituir pela farinha de amêndoas, pela farinha de avelã ou pela farinha de nozes. Tá. E se tinha amendoim triturado também dá para substituir por Também amêndoas? pode. Pela amêndoas triturada. E daria para brincar e fazer misturas? Tipo, farinha de amêndoa, mas eu coloco as avelãs? Pode, claro. A imaginação na cozinha fica a cargo do cozinheiro. Maravilha. Henrique, e pensando assim, até em outras receitas, quais são algumas substituições clássicas que a gente consegue fazer? Tipo, a receita tem ovo. Eu não quero usar ovo, eu posso trocar por quê? Por manteiga de cacau, por exemplo. Tá. Uma coisa, inclusive, que a gente recebe muita pergunta com relação a isso. Porque hoje tem muita receita que utiliza whey, né? O whey, ele entrou como uma forma de... Na verdade, inclusive, em uma receita, qual é a função do whey? O whey proporciona o maior valor biológico à receita por conter fontes de proteína, por ser fonte de proteína. Isso do lado nutricional. E do lado da gastronomia, por exemplo, usando o whey, o que eu posso retirar, o que eu estou substituindo? Você não pode retirar, você vai acrescentar. Ah, ele é um extra. Exatamente. Tá, então ele não substitui nada. Não. Ele acrescenta valor nutricional mesmo. Exatamente. Agora, uma dúvida que várias pessoas já mandaram, inclusive, é com relação ao whey ir para o forno. Tem Não problema? tem nenhum Perde valor problema. nutricional? Nenhum problema. Ótimo. Com segurança. Maravilha, isso é bem importante, porque tem muita receita com whey gelada, mas também tem muita receita quente, né? Exato. E é uma dúvida que as pessoas acabam tendo. Não precisa ter dúvida, pois existe muita evidência científica de que não tem nenhum problema. Muito bom. Então, 15 minutinhos depois. Gente, agora a gente já tirou do forno e olha como fica. E aí, Henrique, tá pronto? Não, falta a finalização. Qual que é o próximo A passo? finalização a gente vai cobrir cada cookie com chocolate amargo 70%. E no caso, eu escolhi um chocolate amargo 70% que utiliza o açúcar de coco, para deixar a receita com índice glicêmico ainda menor. Maravilha. E aí, esse chocolate você já tinha derretido antes. Como é que é o processo para derreter o chocolate? Exato. Você pode derreter ou em banho-maria ou em micro-ondas por 1,5 minutos. 1 minuto e 1 meio. minuto e meio, não mais do que isso. E vai acompanhando. Como você sabe se o chocolate queimou? Pelo ponto de fumaça. É uma questão que se utiliza muito na nutrição, em técnica dietética. Se o chocolate começar a emitir fumaça, o chocolate está queimado. Tá. Então, coloca 1 minutinho e meio e vai acompanhando, né? Exatamente. Porque micro-ondas Vai também é outro que tem mexendo. potências diferentes. Sim. O ideal seria você colocar o chocolate, 30 segundos, dar uma mexida, mais 30 segundos. É a forma mais segura de não deixar o chocolate queimar. Ah, perfeito. E aí, se a opção fosse fazer no banho-maria, você coloca água fervendo, coloca o chocolate em outro recipiente. Exatamente. E tem alguma questão de que a água não pode tocar no recipiente ou pode? Sempre deve ficar mais ou menos 4 dedos abaixo do recipiente.
Abaixo, ou seja, em contato com a água. Não precisa estar em contato com a água. O recipiente tem que ficar 4 dedos acima da água. Ah, ok. Então separado na água. Exato, separado da água. E faz diferença fazer no micro-ondas ou fazer no banho-maria? Nenhuma. Tanto nenhuma, faz. Tanto Então é faz. uma questão de praticidade, vocês escolhem. Exatamente. Ok. Então vai colocando cookie por cookie lá no chocolate. Coloca sobre um papel manteiga. Adiciona em seguida amendoim granulado ou nozes granulada. Perfeito. Ou avelã. Reserva o cookie por 1 hora na geladeira e pronto. Gente, tá muito bonito. Tá realmente, eu tô com vontade de comer isso. Maravilha, então assim, ao todo a receita foi, eu acho que realmente no máximo 20 minutos, se foi muito. Exato. É uma coisa que qualquer pessoa pode mesmo fazer. E aí você leva então pra geladeira e depois, para transportar isso... Você pode transportar dentro de uma Tupperware, sem problema. E as pessoas podem utilizar... Porque eu tô pensando aqui na opção de você tomar um cafezinho e você ter um cookie para acompanhar. Mas também poderia ser um lanche, né? Sim. Você pode ter o cookie como uma colação, ou como lanche da tarde, ou como uma sobremesa do almoço ou do jantar. Perfeito. E aí, então, pra gente deixar ter um recado para essas pessoas que estão querendo se aventurar na cozinha. Essa é uma opção doce, interessante, mas tem várias outras possibilidades, então, de receitas práticas para as pessoas fazerem. Inúmeras. Se as pessoas se interessarem pela culinária fit, basta acessar o site da Performance Nutrition, que vai ter todo o passo a passo para a compra do livro, ou deixar nos comentários aqui embaixo, que a gente entra em contato. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha então agora com ele totalmente pronto. Gente, então olha como fica pronto. Ele tá com a cara muito boa, hein, Henrique? Eu acho que assim, tá tão boa mesmo que eu não consigo segurar, eu vou ter que experimentar. Meu Deus, que isso? Henrique, realmente fantástico. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. E, gente, agora é com vocês. Vocês viram o tanto que é fácil. Experimentem a receita, vale a pena. E nos contem nos comentários como é que foi a experiência. Aproveitem para deixar também as dúvidas de suplementação e nutrição, porque no próximo bloco, a Nutri responde. Já se perguntou se deve consumir suplementos ou fontes de carboidrato depois do treino para ter melhores resultados? Hoje, em A Nutri Responde, vamos conversar sobre a necessidade ou não de fazer este consumo. A pergunta foi enviada pela Mariana e ela fala: Oi, Davis, treino musculação regularmente e meu objetivo é hipertrofia. Sempre consumo uma vitamina com whey depois do treino, mas uma dúvida que costumo ter é se devo consumir carboidrato também. Mariana, primeiro, muito obrigada por sua pergunta. É uma das perguntas que mais recebo de pacientes, inclusive de alunos de nutrição esportiva. A resposta está em uma palavrinha mágica que utilizamos muito na nutrição. Conseguem adivinhar? É o famoso depende. Depende do seu objetivo e de sua rotina de treino. Para facilitar, precisamos lembrar que cada nutriente tem sua função. A proteína depois do treino tem o objetivo de estimular a síntese proteica. Essa parte você está fazendo direitinho. Os estudos mostram que a proteína sozinha estimula a síntese proteica tanto quanto a proteína associada ao carboidrato. Portanto, não é necessário associar o carboidrato à proteína para aumentar a síntese proteica. Mas isso não significa que o carboidrato não seja importante. Ele tem uma função essencial. O carboidrato tem o objetivo de repor nossos estoques de glicogênio. E repor os estoques de glicogênio é bem importante para preservar o desempenho no treino. A grande pergunta então é:
que tão rápido eu preciso repor esses estoques de glicogênio? Pensando então na rotina de treino. Se você treina mais de uma vez por dia, recuperar os estoques de glicogênio rapidamente é muito importante. Já se você treina somente no próximo dia, então tem tempo hábil de recuperar o glicogênio e nesse contexto, uma estratégia como adiar o carboidrato no pós-treino pode ser considerada. Agora, se a gente leva em consideração então o objetivo. Mariana, como você busca hipertrofia, recuperar o glicogênio rapidamente é bem importante. Da mesma forma, para quem tem o objetivo de performance. Estes objetivos, eles demandam o melhor desempenho em cada treino. Então, nesses casos, vale a pena sim consumir carboidrato no pós-treino para poder treinar com a mesma intensidade na próxima sessão. Já que você faz o consumo na forma líquida, você poderia misturar seu whey com o Oxymase, por exemplo, que é um suplemento de carboidrato interessante nesse cenário. Hoje em dia, existem também produtos que misturam carboidratos com proteínas. Então, pensando no seu objetivo, um produto na proporção de 2:1 também poderia ser interessante. Agora, se o seu objetivo é emagrecimento, caso não sejam realizados 2 treinos no mesmo dia, a gente pode pensar em deixar a proteína sozinha no pós-treino e adiar a reposição de carboidrato para a próxima refeição, já que alguns estudos mostram que isso pode gerar melhores resultados com relação à perda de gordura. Eu espero que tenha ficado mais claro quando colocar o carboidrato no pós-treino e lembrem, sempre que usamos a resposta depende, é porque o mais importante é entender o que funciona para cada pessoa. O que funciona para um, não funciona para todos. Por isso, sempre procurem o acompanhamento de um profissional para fazer a melhor adequação para as suas necessidades. E lembrem também de deixar todas as suas perguntas de alimentação e suplementação aqui nos comentários. Deixem também o seu like no programa e compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal para vocês sempre receberem as atualizações dos próximos vídeos. E aproveitem para seguir também o perfil da Performance Nutrition no Instagram. E assim acompanhar a riqueza de conteúdos que são postados diariamente. É um prazer estar com vocês. A gente se vê!